Olá, amigos, a paz do Senhor. Esta é a sua palavra para refletir, sempre com base na escola de família. Hoje falando sobre o exercício do perdão mútuo. Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? 7 vezes? Jesus respondeu: Não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. É neste texto de Mateus capítulo 18 que está baseada a nossa reflexão. Pedro certamente conhecia o ensino dos mestres judaicos, dos rabinos, que ensinava que o perdão deveria ser concedido até 3 vezes. Eles usavam a história de Israel, lembrando que Deus havia perdoado as nações inimigas apenas 3 vezes, conforme está em Amós capítulo 1, verso 3. Ora, se o próprio Deus perdoara apenas 3 vezes, diziam os mestres rabinos, por que ser mais justo que ele e perdoar mais vezes do que ele? Perdoar 3 vezes está de bom tamanho. Pedro então resolveu ser mais generoso e mais espiritual. Ele mais que dobrou o número de perdãos que a tradição rabínica ensinava. Ele disse que até 7. Além disso, além de ser o mais que o dobro, 7 é um número simbólico na cultura do Oriente Antigo, pois era o número de dias da semana. Era o número que contava o tempo. Seu valor era mais que matemático, era simbólico. Na mística judaica dava a ideia de algo completo, bem extenso. Pedro não apenas excedeu o ensino dos mestres, como mostrou que estava cheio de disposição para perdoar. Mas Jesus, como sempre, traz respostas desconcertantes. A resposta que deu a Pedro, por certo, não era a que Pedro esperava. Não são apenas 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Bem, 70 vezes 7 dá 490. Então este é o número de vezes que temos que perdoar? É claro que não. A expressão de Jesus é muito mais do que uma simples matemática, é uma expressão teológica. Na cultura linguística da época de Jesus, este número sugere uma quantidade infinita de vezes que se deve aplicar o perdão. O que Jesus está a ensinar aos discípulos e a nós é que não há limites para o perdão que devemos exercer. Quem muito foi perdoado por Deus, de igual modo deve perdoar. Tanto é assim que logo a seguir ele conta a parábola do credor sem compaixão. Quem provou o amor e perdão de Deus deve amar e perdoar aos seus irmãos. Jesus sabia o que estava dizendo, porque perdoar faz bem. Faz bem a quem é perdoado, porque esta pessoa fica sabendo que a outra parte não tem mais nada contra ela. Faz bem à igreja, porque quando seus membros estão brigados, o testemunho da nossa fé ao mundo fica mais difícil. Perdoar faz bem à família, porque mantém a unidade e a paz do lar. E perdoar faz bem a quem perdoa, porque o perdoador tira um fardo do seu coração. Por isso não deve haver limites para perdoar. Devemos perdoar sempre. Saber estas coisas é importante, mas praticá-las é ainda mais importante. Se você tem mágoa ou ressentimento contra alguém, se está bronqueado com alguma pessoa, procure acertar-se com ela ou com ele. Será uma libertação para ela e para você. Perdoe e no ensino de Jesus, até 70 vezes 7. Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus.